Que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei 2 páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei 2 páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão consciente, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei 2 páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. E ser feliz.
baixo. Isso. Tudo certo aí? Algumas pessoas também já entraram aí a partir de agora. Cadê? A Wanda falou que está travando? Se estiver travando aí, pessoal, avisa a gente que a gente vai tentando resolver, né? Pode ser que às vezes vai dar uma travadinha ou outra, né? Mas às vezes volta logo em seguida e pra gente aqui nem aparece, né? Qual que é? Você pôs? Do teatro, pra gente relembrar. Faz tempo que a gente não canta. Arte para a Vida. Ah, sim. Isso não dá pra você notar? Essa música é uma homenagem, né, para o nosso querido teatro, a arte da nossa casa. Essa música surgiu em comemoração aos 20 anos da oficina de teatro, né? E como a Carol disse aí, foi uma homenagem para esse trabalho que nos acolheu, né? Nós como espíritos, e esse trabalho que tanto nos ensina, né? Tanto nos auxilia, coordenado pelo nosso amigo Nelsinho, né? Ontem foi aniversário do Nelsinho. É isso aí. Especial então para o aniversariante, atrasado, mas está indo a lembrancinha aí, né? E essa música foi durante a apresentação que a gente cantou ela, né? A última apresentação que a gente fez, e assim nós sentimos, todos nós, o grupo todo, uma emoção que nunca havíamos sentido e talvez demore muito para voltarmos a sentir algo assim quando a gente cantou essa música em homenagem a esses 20 anos de trabalho, um trabalho que é completamente inspirado em Eurípides Barçanufo, né? Inspiração divina, arte que educa o coração, eleva e ensina sentimentos em renovação. Reencontrar com amigos pra sentir e refletir em momentos que iluminam, e amparados somos capazes de sentir o bem, sorrir, cantar. Obrigado, Barçanufo, pela arte que ensina a renovar minha memória nos caminhos da doutrina, educando os meus impulsos, ensaiando sentimentos para me apresentar no palco da vida. Entrar em cena na minha vida, apresentar toda a minha redenção, seguir o Cristo como simples galileu, a construir o reino de Deus. Inspiração divina, arte que educa o coração, eleva e ensina sentimentos em renovação. Reencontrar com amigos pra sentir e refletir em momentos que iluminam, e amparados somos capazes de sentir o bem, sorrir, cantar.
sanufo, pela arte que ensina a renovar minha memória nos caminhos da doutrina, educando os meus impulsos, ensaiando os sentimentos para me apresentar no palco da vida. Entrar em cena na minha vida, apresentar toda a minha redenção, seguir o Cristo como simples galileu, a construir o reino de Deus. Entrar em cena na minha vida, apresentar toda a minha redenção, seguir o Cristo como simples galileu, a construir o reino de Deus. Muita gente aí nos comentários. Um abraço lá pro Nelson. Leia aí pra gente, que daqui não dá pra enxergar. Aí a prima dele tá aqui também. Vou colocar a música linda. Legal, muito legal. A Amanda também tá aqui. Tá aqui com a gente, ó, tia Carila, Tainá, tia Genô, Silvia, Dona Nancy, Beatriz, a Rose, o Júlio. A Vivi também tá aí, eu vi você depois no comentário. Tia Cida, tio Gilberto, Sandra Marina, Danilo Debones, Lucélia, tia Rita lá de Monte Alto, a Wanda, a Dulce, o Dave, a Cristiane, acho que é prima do Nelsinho, né? Marcela, Dave. Não vi na foto aqui. Não enxergo essas fotinhas. Helenice, Patrícia Firmino, Andresa, Vera Moreira, tem muita gente aí com a gente. A Pipa. Marcela Samuel, do Rio de Janeiro. É, Marcela. Marcela. É um trabalho em conjunto, né? Sim. Entre todos nós, né? Nesse momento, estudando um pouquinho da vida de Jesus, ouvindo algumas músicas, né? E nós vamos cantar mais uma do Tim e Vanessa, porque são músicas que nos amparam, né? Nos elevam. Muito felizes, né? Essa composição, se não me engano, é do Gladstone Lage, e ele escreve sobre a época de Jesus, sobre as passagens de Jesus, e faz disso um poema e uma música que a gente acredita que não teria outra maneira de fazer, né? De tão interessante, de tão perfeito que fica a harmonia, a melodia, o poema, e como ele consegue passar isso para as músicas, né? Passar toda uma história, por exemplo, essa música que a gente vai cantar, né? A música de Zaqueu, que só para a gente entender mais ou menos o contexto, né? Zaqueu era um cobrador de impostos na época de Jesus, e como todo cobrador de impostos, era visto pela sociedade como alguém de má vida, né? Como uma pessoa ruim. E certa vez Zaqueu, que era rico, dono de uma casa muito boa, dono de uma propriedade, certa vez Zaqueu soube que Jesus ia passar ali pelos arredores. E Zaqueu quis ver Jesus, porque ele acreditava em Jesus. Ele quis ver Jesus e ele era baixinho, na sua estatura, né? Pelo seu tamanho. E Jesus passando ali no momento, né? As pessoas todas ali na frente, e Zaqueu não conseguia enxergar Jesus, né? Com aquele desejo de ver o rabi, de ver o mestre, ele não conseguia. Zaqueu então toma a decisão de subir numa árvore para poder enxergar Jesus passando por ali. E nesse momento, Jesus olha para ele e pede para que ele desça, porque Jesus precisaria passar a noite na casa de Zaqueu, né? E esse convite
e Zaqueu não se sentiu honroso de maneira nenhuma de ter o Cristo dentro da sua casa, mas foi um divisor de águas na vida de Zaqueu. Dali para frente ele se arrependeu de muitas coisas que ele havia feito e que até que ele podia ter feito, né? Diz a Jesus: se eu fui injusto com alguém, eu vou pagar a partir de agora até 4 vezes mais do que eu devo. E ali foi um divisor de águas na vida de Zaqueu. Só para a gente entender mais ou menos o contexto aqui do Evangelho, que essa música nos traz com essa bela poesia, com essa bela melodia, Zaqueu. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Sei que passará por aqui. Sou pequeno e não posso ver sua estatura. Tento à frente, procuro encontrar um lugar de onde eu veja uma árvore ao céu. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Levantando teu olhar, tu me vês em meu lugar, me convidas a cear. Em casa vais entrar. Não mereço, sou Zaqueu, mais um servo no engano. Sou um publicano, se destituir a quem for, pagarei com justeza 4 vezes mais. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Hoje entrou em minha casa a verdade, a salvação, e a ti eu ofereço o ofício de meu pão. Já entendo o que queres dizer. Vinde a mim os pequenos, os sicômoros galgar. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. E contemplar-te a visão. Tá aí, música linda, né? Música linda. O Alexandre já subiu aí o link do caderninho de preces.
tá aí nos comentários do Facebook, tá bom, pessoal? Fixado aí. A gente então hoje vai dar continuidade ao que a gente estava falando na última live, né? Ao assunto que a gente trouxe. E a gente estava lendo uma questão do Livro dos Espíritos. Questão de número 895 de O Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec em 1857. É isso? Pois é. E como a gente pode observar que esse livro, essas respostas, não se desatualizam. Não se desatualizam. Se a gente souber enxergar o fruto por trás das letras aqui, por trás das respostas, o que os Espíritos realmente estão querendo nos dizer com mude o seu jeito de viver, porque assim não funciona, nós já passamos pela experiência da carne, estamos aqui desencarnados e vimos que o mal não tem futuro. Se a gente soubesse enxergar isso, a gente perceberia que essas respostas dos Espíritos são, as leis guardadas aqui são eternas, né? E, como sempre, a gente vai ler aqui e vai ver que essa resposta, apesar de mais de 150 anos aí que já está escrita, ela é muito atual. Muito atual. E a pergunta que a gente leu foi: além dos defeitos e dos vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Oi? Não, desculpa. Não. Eu só falar uma boa noite aqui para uma pessoa aqui que é uma prima minha, que faz muitos anos que eu não vejo também, a Vera Moreira. A Vera. Um abraço para vocês, Vera. Tudo bem? Um abraço para todos aí, que legal. O pai dela era meu padrinho de batismo. Que legal. Um abraço, Vera, para você, para sua família. Saudades. Que bom a gente poder encontrar por aqui, né? Seu Roberto tá aí. Seu Roberto tá aí. Um abraço, Roberto Coleto, nosso amigo. Um abração. A Fátima também tá. A Fátima também? Sua sogra, Carol. Aí. A Oi, Fátima, um abraço Fátima. pro Pedrinho, pra Fátima. Então a gente tem essa pergunta, né, que a gente leu na live passada aqui. Qual é o sinal mais característico da imperfeição, tirando os vícios, né? Que qualquer pessoa pode perceber que é uma imperfeição. E os espíritos respondem: o interesse pessoal. E o finalzinho da resposta é que o apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende sua destinação. E pelo desinteresse, ou seja, pensamentos purificados, sem segundas intenções, pensamentos desinteressados naquilo que é material, ao contrário, desse modo, ele prova que vê o futuro, né? Compreende maturamente, se é assim que se diz, compreende que é um espírito imortal, que as coisas materiais, os bens materiais são passageiros e todos nós, a gente não precisa se enganar, né? A gente sabe que a morte é uma realidade. E como diz Jesus lá na parábola, né? E aí, se pediram a tua alma hoje, aquilo tudo que você construiu, para quem vai ficar? Para quem vai ser? Se foi para você que você construiu aquilo tudo, né? Então, aquele que consegue exercer esse desinteresse pelo que é material, ele prova que compreende essa vida do espírito imortal, da alma que não morre, de um ponto de vista mais elevado. Mas aí podem vir algumas questões no nosso pensamento, né? No nosso raciocínio, e é muito bom que venha, porque o principal legado que Allan Kardec nos deixou foi a questão de tudo compreender através da lógica e do raciocínio. Compreender tudo através da lógica e do raciocínio. Se surge uma teoria nova, é preciso peneirar isso com os caracteres que definem a perfeição de Deus,
né? Através do raciocínio, da lógica, do que pode ser, do que pode vir de um Deus que é puro amor, infinitamente misericordioso, ou que não pode vir. Pode falar. O momento que nós estamos passando, isso que você está falando é muito importante, porque tudo que acontece no nosso planeta é colocado para todo mundo, através dos meios de comunicação que nós temos hoje, né? Então, assim, é muito importante a gente ter uma base, né? E a base para nós espíritas, o Livro dos Espíritos, né? Codificado por Allan Kardec, de outras religiões, e a nossa também, né? A base de Jesus, para poder entender o que está acontecendo no planeta, para poder ter as conclusões certas, nos momentos certos, entendendo o que está acontecendo, porque por que as coisas vêm as claras para todo mundo? Para que a gente possa estudar aquilo, entender aquilo, baseado sempre no Mestre, sempre no nosso educador, Jesus. A fonte é essa, não tem outra, é essa. Então, assim, é muito importante o momento, o momento que nós estamos passando é muito importante para nós espíritos imortais, né? Para que a gente possa saber o que é certo, o que é errado, e baseado na doutrina de Jesus. O local mais seguro para a gente pegar conselho é o Evangelho de Jesus. Exatamente. Né? Principalmente nessa confusão toda que está por aí, né? Uma confusão imensa, parece que está assim, de cabeça para baixo as coisas, né? Acontecem coisas que a gente não acredita, então principalmente nesse momento precisamos realmente estar focados no Mestre Jesus e dali tirar a conclusão e seguir o nosso caminho baseado nisso. Não sei se eu fui claro na explanação. Sim, tem que ser por aí, né? Porque se a gente se apega a outro meio, tirar conselhos com outro meio, é muito possível que a gente erre. E aí o ruim é para nós mesmos. Sim. Por isso que os Espíritos nos aconselham a seguir o modelo Jesus Cristo. Porque ele é a forma mais fácil de você acertar. Seguindo os caminhos de Jesus, seguindo as palavras e a vida de Jesus, os seus passos, é a maneira mais fácil da gente acertar o caminho de volta para Deus. O momento nos exige muito. Sim. Nos exige muito. Muito conhecimento, muito entendimento, e a busca é, repetindo 3 vezes, Jesus. E a gente não pode esquecer que o mal faz barulho, né? O mal faz barulho. Um ladrão, o Haroldo diz isso numa palestra dele, o ladrão vai, assalta uma pessoa no meio da rua, aquilo sai para tudo quanto é jornal, no momento é uma gritaria, né? Todo mundo fica sabendo. Aí 15 pessoas fazem sopa para 200 pessoas nas ruas, vão entregar, e ninguém fica sabendo disso. Então o mal faz barulho. O mal faz barulho. É uma das maneiras dele espernear e mostrar que ele está tentando fazer alguma coisa e querendo dizer que ele é mais poderoso que o bem, e esse mal não tem poder algum. Não tem poder algum. Né? O poder dele é simplesmente transitório, e todo o mal serve para o bem. Tem até uma conversa do Kardec com um espírito obsessivo, um espírito obsessor, que durante uma reunião mediúnica, o espírito obsediava uma pessoa, né? E atrapalhava a vida dessa pessoa, despertando sentimentos e pensamentos naquela pessoa que atrapalhavam a vida dela, dificultava, ela ficava nervosa com todo mundo, né? E o Kardec, em certa conversa lá, disse a esse espírito: olha só, conversando com o espírito, né, através do médium, olha só, isso que você está fazendo, esse mal que você está fazendo para essa pessoa, é uma prova que Deus pôs na vida dessa pessoa e vai servir para o bem dessa pessoa.
Então para de fazer o mal porque você está ajudando esse que você quer fazer mal. Então a gente ainda não compreendeu, né? Que o mal, ele serve ao bem. Ele serve ao bem. E aí a gente falando, né? Que uma das maiores, a maior coisa que pode revelar a imperfeição é o interesse pessoal, né? Fazer tudo pensando em mim. Mas aí a gente vem numa questão. Mas se eu fui colocado em um planeta onde eu preciso me alimentar, eu preciso sobreviver, nós vivemos em um corpo que é de carne e precisa se alimentar de proteína, precisa se alimentar de energia. Então, como que funciona essa questão de pensar em mim? Isso representa sempre um egoísmo, uma imperfeição? Porque é também uma necessidade de nós pensarmos, por exemplo, no que nós vamos comer, no que eu vou comer, senão o corpo morre. E aí a gente vem, um monte de dúvida na cabeça, mas o Kardec, que com a sua lógica, né, o raciocínio puro, o bom senso encarnado, como dizia Camille Flammarion, ele tem essa questão, né? E pergunta aos espíritos. Ora, mas precisa entender aí, né, o que está acontecendo. Porque se eu não posso me interessar pelo meu bem, é isso mesmo? Ou eu posso, né? Então a gente começa a ver algumas perguntas aqui no Livro dos Espíritos, que é muito interessante. Se você tem muitas dúvidas, esse é o livro perfeito, o Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, mais de 1000 questões, perguntas e respostas, e mais os comentários, né? Muito interessantes, com certeza vai responder as suas dúvidas, com certeza. Então Kardec pergunta assim: com qual objetivo Deus ligou um atrativo aos gozos dos bens materiais, ao aproveitamento dos bens materiais? Por que Deus, sendo todo-poderoso, por que então, se Ele quer que a gente se desvincula dos bens materiais, por que Ele colocou prazer em ter um bem material, prazer na sensualidade, prazer dos 5 sentidos? Por que Deus colocou prazer atrativo nos bens materiais? Parece que caiu aqui, não? Internet, só aí. Acho que caiu só aqui, né? No notebook. Aqui tá atrasado, mas está normal. Tá normal? Tá. E aí os espíritos respondem. Por quê? Né? Para exercitar o homem ao cumprimento de sua missão e também para prová-lo pela tentação. Para prová-lo pela tentação. Então, primeiro de tudo aqui, os espíritos estão falando assim: vocês ainda não entenderam que a Terra é uma escola? Reencarnar é ir para a prova do Enem? Porque é tudo passageiro. O que adianta eu construir, né, mansões e castelos se é tudo passageiro? Então o Espírito está dizendo aqui, né? Você ainda não entendeu, vocês ainda não entenderam que é tudo uma provação, é tudo uma prova? E aí o Kardec pergunta: e qual o objetivo dessa tentação? E o Espírito responde: desenvolver a sua razão, que deve preservá-lo dos excessos. Desenvolver a sua razão, que deve preservá-lo dos excessos. E o Kardec comenta assim: se o homem não fosse excitado ao uso dos bens na terra, se não pela sua utilidade, né, se não tivesse prazer nenhum, né, se não tivesse essa excitação de ter as coisas, sua indiferença poderia comprometer a harmonia do universo. A indiferença que nós faríamos do que é material, ou seja, o que é material tem alguma importância. Para quê? Os espíritos respondem em outra pergunta que a matéria é o laço que prende o espírito. Ou seja, o espírito se desenvolve através do manejo, da manipulação da matéria. É aqui, lidando com o dinheiro. É aqui, lidando com a inteligência, lidando com o relacionamento das pessoas, que o espírito desenvolve a sua inteligência e a sua moral. É aqui.
Deus lhe deu o atrativo do prazer que o solicita ao cumprimento dos objetivos da providência, né? Mesmo na lei de procriação. Mas por esse mesmo atrativo, Deus quis, por outro lado, experimentá-lo pela tentação que o arrasta para o abuso, do qual sua razão deve defendê-lo. Então, olha só o que Kardec está falando. Pelas mesmas coisas que nos estimulam, que nos dão prazer, Deus nos colocou uma prova, do qual o homem deve se defender pela razão. Porque se ele deixar se levar só pelas emoções, a gente vai cair lá no capítulo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá no chão, mas não cai. Nós vamos cair. O Kardec até questiona, né? No capítulo das paixões. Das paixões. Que está no capítulo número 12, Perfeição Moral de O Livro dos Espíritos. E aí o Kardec continua perguntando. Quer fazer uma música? E a gente continua? Vamos ficar com isso daí na cabeça, né? Que... Eu lembrei do Chico, né? Que diz que quanto mais a gente tem, mais a gente tá arrumando pra cabeça, né? A desculpa dele da simplicidade, da humildade da casa, era por questão de inteligência, pra não sofrer, né? É uma estratégia, né? É uma estratégia. O Chico falava assim, né? Graças a Deus eu tô desencarnando sem nenhuma propriedade. Não tem um carro no nome, não tem uma casa no nome. Imagina a facilidade do desapego para um espírito desse. Imagina, você tem casas e carros e a gente vai cada vez querendo conquistar mais, a dificuldade desse desapego. E pessoas, a gente às vezes acha que é dono de pessoas e não é por aí. Porque o grande segredo disso tudo não é que não pode, né? É que alguém vai sofrer com isso daí. Quem é? Nós mesmos. Então, se eu desejo sofrer, a não ser que o meu desejo seja sofrer, né? Se o meu desejo for sofrer, pode seguir por esse caminho. Das paixões desenfreadas, do desequilíbrio. Mas se nós desejamos a felicidade, pode ver qual você pensou? Você pensa em algum? Se nós desejamos a felicidade, isso aí é legal. A felicidade e cada vez sofrer menos, é preciso tomar novos caminhos. Não tem outra maneira. Essa música é aquela da mãe? Conta a história aí. Pra gente entrar na... Essa música aqui, ela tá num livro, Música para a Evolução do Espírito. O autor, que é o Gutenberg Pascoal e Silva, ele cita essa música e conta uma breve história dessa música. Diz que uma vez, uma pessoa que participava do coral Joana de Ângeles, lá do Rio de Janeiro, gostava muito dessa música aqui. A música se chama V. Gostava muito dessa música, né? E era a música que ela mais ensaiava em casa. E essa pessoa tinha 2 filhos, com os quais ela se preocupava muito por não estarem presentes nas reuniões espíritas, não terem interesse pelo cristianismo, por Jesus, né? E ela se estressava com essa coisa aí, ficava entristecida, porque os filhos eram distantes do trabalho, ela queria tanto tê-los junto com ela, né? Todos os 3 trabalhando pelo Cristo e se melhorando e se desenvolvendo. E em determinado dia, ela ensaiava muito essa música em casa, né? Lembrando, em determinado dia, ela muito pobre e os filhos moravam com ela, cai uma árvore por conta de uma tempestade em cima da sua casa e derruba mais da metade da casa. Derrubou mais da metade da casa. Ela viu aquela cena, não tinha o que fazer. A única alternativa que ela encontrou no momento foi desabar em choro. Foi para a sala da sua casa, sentou lá num canto e chorou, né? Muito pobre, sem recursos para restabelecer aquela situação. Eis que um dos filhos dela entra na sala e começa a cantar essa música no seu ouvido. Vê que o vento balança a copa das árvores,
e os pássaros cantam melodias suaves. Só para aliviar nossa dor, aliviar a dor, só para aliviar nossa dor, aliviar a dor. Quanta perseverança uma prece alcança, e os espíritos cantam canções de esperança. Só para aliviar nossa dor, aliviar a dor, só para aliviar nossa dor, aliviar a dor. Vê que o vento balança a copa das árvores e os pássaros cantam melodias suaves. Só para aliviar nossa dor, aliviar a dor, só para aliviar nossa dor, aliviar a dor. Então essa preocupação dessa mãe foi respondida, né? Muitas vezes o que a gente faz no nosso dia a dia transborda e contagia as pessoas ao nosso redor. Por isso que é preciso modificar a nós mesmos. O César comentou aí, ó, usar os bens como meio e não o fim de objetivo de vida. É isso, né? Porque a gente precisa muitas vezes, e isso tem que ser utilizado com inteligência para nossa evolução, né? Como um auxílio, né? E não o fim como objetivo principal. Usar os bens materiais de forma humana ajuda a gente a evoluir como espírito. É isso aí. E a gente, mais uma vez, a gente chega naquela questão, né, que é um dos pilares da filosofia. Duas frases, né, como se diz que tinha escrito no lendário oráculo de Delfos, que era o templo, né, dos pais da filosofia. Duas frases. Primeiro, conhece-te a si mesmo, conhece-te a si mesmo, que é aquela questão do autoconhecimento. Por exemplo, então, toda a filosofia é baseada nessas duas frases, né? E a outra que é nada em excesso, porque tudo aquilo que é excessivo pode nos prejudicar. E aí a gente chega nesse descontrole, nesse excesso do uso dos bens materiais, do uso dos recursos, do uso das nossas emoções, porque todos nós temos emoções primárias que nos levam a buscar, a melhorar. Todos nós temos, né? E aí tem até a questão 719 do Livro dos Espíritos. Eu ia falar dela. Pode ser que a gente... Em cima do que o... Como é que é o nome dele? César. Do que o César falou, né? Do que o César falou. De Minas. O César está dizendo ali, né, que usar os bens como meio e não como fim. E assim deve ser para tudo, porque o fim, o nosso objetivo deve ser o que o André Luiz diz no livro A Legenda Cristã, né? E todos os espíritos nos dizem isso de outras maneiras. Mas o André Luiz diz assim, ó, não se esqueça que Deus é o centro, é o ponto central de nossas preocupações. Ou seja, todos nós, todas as coisas, todos os recursos, a inteligência, a mediunidade,
os recursos materiais, tudo isso servem para nos conduzir a Deus. Quando a gente desvirtua a função de um desses recursos, a gente cai no fanatismo, a gente cai no desequilíbrio, cai na doença, né? Que tanto nos prejudica e nos prejudicou até hoje. Mas aí a questão, né? 719 de O Livro dos Espíritos. É repreensível ao homem procurar o bem-estar? Porque a gente está falando aqui do interesse pessoal que revela uma inferioridade, uma imperfeição, revela o grau do espírito. E aí a gente vem na nossa cabeça, né? Eu devo procurar o meu bem-estar? Porque se a gente confunde aqui, a gente acha que procurar o bem-estar é algo, é um pecado. A gente acaba achando que é um pecado. Se a gente não entender e não buscar ler as informações. E assim, tudo que é colocado nas nossas mãos por Deus, né? Tudo, né? Até a riqueza, né? Tem um monte de situações, a beleza, né? Tudo que é colocado em nossas mãos tem uma utilidade. Se Deus colocou nas nossas mãos, basta a gente voltar lá em Jesus e entender. Inclusive a música Zaqueu, né? Conta um pouco de como é que tem que ser, né? Pois é. E é a resposta dos espíritos à pergunta: é repreensível ao homem procurar o bem-estar? Ou seja, a gente deve repreender a pessoa, o espírito, o ser humano que procura o próprio bem-estar? O bem-estar é um desejo natural. O bem-estar é um desejo natural. Eu estou com fome, o meu desejo é de saciar minha fome. Eu estou com frio, o meu desejo é de procurar um abrigo para o meu bem-estar. E até isso é providencial. Porque senão o espírito estagna. Então, o bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe, senão o abuso. Porque o abuso é contrário à conservação. Então, o instinto de conservação é algo dado a nós por Deus. Mas, quando a gente desvirtua isso, através da nossa inteligência, e desenvolve meios para que eu possa me utilizar do instinto de conservação para abusar, Deus, então, aí sim é interpretado como um erro. Ele não incrimina a procura do bem-estar, Deus. Se esse bem-estar não é adquirido às custas de ninguém, e se não deve enfraquecer nem em vossas forças morais, nem em vossas forças físicas. Então, se esse bem-estar está te causando problemas de questões morais, estou tendo que infringir a lei, estou tendo que usar, estou tendo que ser impaciente, estou tendo que ser violento. Tá aguçando muito a minha vaidade. Está aguçando a minha vaidade. Muito meu orgulho, muito a minha inveja. Se esse bem-estar está fazendo essas coisas, ou se ele está enfraquecendo as suas forças físicas, eu tenho 4 empregos. Um de manhã, um na hora do almoço, um à tarde, um de noite, 5, né? E um de madrugada. A pessoa vai, o corpo não aguenta. O corpo não aguenta. Está enfraquecendo as forças físicas. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo? É sempre preciso analisar. Porque, por exemplo, Kardec escreveu a codificação à custa de muito suor, muito esforço. Inclusive, ele foi várias vezes avisado pelos espíritos que esse esforço levaria ele a desencarnar. Qual era o objetivo? Aí a gente vai lá na questão do sacrifício, né? Quando é o sacrifício pelo outro, quando é o sacrifício pelo bem. Mas se esse abuso do instinto de conservação está sendo para mim mesmo, aí entra naquela questão do interesse pessoal. Entra na questão do interesse pessoal e a gente
erra por excesso. Erra por excesso. Então, a nossa grande luta é buscar esse equilíbrio que só vem através da disciplina, porque quando a gente recebeu o nosso raciocínio, a nossa inteligência linear e contínua, a gente percebeu algumas coisas. Por exemplo, o cachorrinho, ele não come mais do que ele aguenta. Ele não tem mais do que ele precisa. Aliás, ele não tem nada, né? Mas ele não guarda coisas para ele em excesso, mais do que ele precisa. E aí a gente, com a inteligência, a gente percebeu que dá para ter coisas além do necessário. Dá para adquirir coisas, dá para comer além do que eu aguento. E isso tudo é prejudicial ao espírito, porque o nosso grande objetivo é encontrar esse equilíbrio, né? Como disse o para nossa César. A educação. Dulce disse aqui também, ó, muitas vezes gastamos muita energia vital correndo atrás do material. Adoecemos e aí temos que fazer o caminho de volta através da nossa amiga dor. É isso que a Dulce disse, Fato. né? Porque é nos dado a oportunidade, por exemplo, nesse momento, muitas pessoas estão passando pela dor, pelo sofrimento da perda de entes queridos, por exemplo. Outras pessoas estão passando também pelo sofrimento dessa doença, do Covid-19. Outras não passaram por sofrimentos desse nível, né? Dessa maneira, mas estão vendo o mundo sofrer, ou estão sofrendo por outros motivos. Então a gente é colocado juntos, próximos um ao outro, também para observar e aprender com o que o outro está passando. Para que eu não queira sofrer com aquilo. Para que eu não queira sofrer, por exemplo, quando, sei lá, arriscar o meu carro. Para que eu não sofra demais. Para que eu não sofra demais. E, como disse aqui o Kardec, essa lógica, esse raciocínio e essa luta contra as tentações e contra os prazeres da matéria, ela é obtida através do esforço, através do raciocínio, através da lógica, através da razão, né? A gente vai chegando ao final, né? Quer ver se tem alguma coisa? Alguém pensou Não, em alguma não, música? Eu foi pensei no Assim Seja. Vocês fazem uma prece. Pra já? Uma música. Põe aí. Vocês Pode pensam em ser? alguma? Não? Aqui? Não achei. Meta versão. O Instagram não tem nenhuma pergunta, nada, não? Não tem como ver o anterior, né? Tem, só rolar ali, ó. É que eu não enxergo daqui. Onde que ela tá aqui, né? Não, pergunta não. Uhum. Tem a Vivi, tem o Nelsinho, Show? Tainá Silvério, Karina, Bruna. É muito bom ver todo mundo aí. O pessoal do Instagram também, às vezes a gente não lê aqui, não enxerga, porque o celular para pegar os três aqui tem que ficar longe. E a letrinha é desse tamanhozinho assim, né? Então a gente às vezes não enxerga, mas o contra-regra ali, o Alexandre e a Tia Cida estão atentos ali. Né? A Wanda perguntou, mas já? Tá perguntando Mas já correu o horário, hein, Wanda? O horário correu. A gente vai então fazer uma música para encerrar, fez uma né? pergunta aí, a Marcela Saboia. Quem não tem empatia com esse momento tão difícil, será que pagará? A Marcela tá perguntando ali, né? Quem não tem empatia, né? Compreensão, talvez, desse momento tão difícil, será que vai pagar? Né? A gente Vai sofrer. a gente precisa interpretar que toda pessoa, o mal é o mal. O mal é o mal, como o Espírito responde Kardec numa outra questão. Não há desculpa nossa que possa transformar uma ação má em uma ação boa. Então o mal é o mal e para o Espírito não sofrer mais com isso, porque isso fica na consciência a partir do momento que a gente adquire, que a gente se liberta para a consciência divina que há em nós, a gente pede para refazer. A gente pede para refazer. Ou às vezes há a necessidade da expiação. Eu fiz o outro sofrer, muitas vezes eu terei que, para que eu consiga ficar em paz de consciência, eu terei que sofrer aquilo que eu fiz o outro sofrer.
para o meu próprio bem. Sou eu quem peço isso. Os Espíritos já cansaram de nos dizer. E a né? empatia é a compreensão. O que o Jesus mais nos pede, né? Então, se a gente está faltando com isso, a gente vai estar faltando com alguma coisa em relação à pergunta que ela fez, porque é o que Jesus mais nos pede: o perdão, a compreensão, a tolerância para com o outro, Sim. paciência para com tudo que está acontecendo, né? O Emmanuel fala assim, ó, para a gente não esquecer o valor que tem o minuto da tolerância, porque é um período pequeno, mesmo que seja uma vida terrena, né? 80 anos tendo que ser tolerante, mas é um tempo pequeno, o minuto da tolerância. E muitas vezes no nosso dia a dia, essa tolerância é nos exigida em 10 segundos, 15 segundos de tolerância, a gente já se afasta da pessoa muitas vezes, para que nesse momento a gente não tome uma atitude que possa provocar grandes problemas para nós mesmos. Abriu. E a gente vai então fazer a nossa música como prece, nossa música final. A letra é uma prece. A letra é uma prece, com certeza. É a música Que Assim Seja, que é baseada numa versão da música Aleluia. Se a gente aproveitar esse momento para fazer quase que uma meditação, aproveitar esse momento para imaginar o olhar de Jesus, os braços de Jesus a nos abraçar, a misericórdia divina descendo ao nosso encontro e pedindo para que todos nós viremos os olhos a ela e comecemos a caminhar. Essas palavras, esse poema dessa música, nós vamos abrir o nosso coração e ouvir com os ouvidos do espírito, da alma, para que essa letra, acompanhada por essa melodia maravilhosa, possa adentrar a nossa casa íntima, o nosso templo divino no coração e possa fazer uma limpeza, nos dando oportunidade de trilharmos novos caminhos. Um soldado para casa voltou, um garoto doente se curou, e não há trabalho no bosque sob a chuva. Um desamparado se salvou por causa de uma boa ação, e hoje ninguém o despreza. Que assim seja, que assim seja, que assim seja, que assim seja, que assim seja. Um ateu que começou a crer, um faminto que hoje tem o que comer, pois doaram seus corações a Jesus. A guerra logo se acabará e no mundo enfim reinará a paz, que não haja miséria alguma, que assim seja, que assim seja, que assim seja, que assim seja, que assim seja.
porque la norma sea el amor y no gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura. Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia. Aleluya. 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 Porque la norma sea el amor y no gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura. Que Deus nos proteja de um triste fim e que um dia possamos nos compreender e que acabem com tanto ódio, que assim seja. 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 Muito bom. Que esse momento tenha alimentado todos nós, né? Que a gente possa sair desse momento aqui, dessa noite, mais fortes, com a confiança mais firme em Deus, com novas esperanças em dias melhores, sabendo que o amanhã é um novo dia e Deus pode nos surpreender, a cada um de nós. Boa noite, pessoal. Até sábado. Boa noite, pessoal. Até sábado. Sábado às gente. 18 horas. Sábado às 18 horas, esperamos todos vocês. Um abraço. Boa noite. Boa noite.